Bem-vindos à sua aula de Informática Básica, novamente realizada graças à FATEC Itaquaquecetuba. Hoje iremos falar sobre o computador, como ele funciona e seus componentes. Caso ainda não me conheça, sou Janaína e na gravação desse vídeo estou no quinto semestre do curso GTI na FATEC. Iniciamos, vamos falar um pouco sobre os tipos de computador. Para cada tipo de tarefa, há um tipo de ferramenta. Isso se aplica muito bem para a informática, como o celular e o tablet, que são utilizados para tarefas do dia a dia, como navegar, ler, jogar jogos leves, mandar mensagens e outras aplicações. Outro tipo é o computador desktop. São os computadores que utilizam gabinetes e possuem monitor, mouse e teclado. Eles são também para tarefas do dia a dia. O diferencial é que ele possui poder de processamento, de cálculo, para rodar aplicativos mais pesados, algo que o celular ou notebook não aguentaria. Agora falando do notebook, ele é bem parecido com o desktop, porém ele possui uma função de ser móvel, o que acaba o limitando, sendo mais fraco do que um computador, porém mais forte do que um celular. Temos os servidores, que são de uso corporativo, onde ele conecta diversos computadores ao mesmo sistema. Um exemplo é o supermercado. As informações de entrada e saída de um produto podem estar vindo de diferentes dispositivos. Por isso é necessário um servidor que possui um poder de computação maior e consegue lidar com todas as informações que estão chegando nele. E por fim, temos o supercomputador, um computador com uma computação superior à de um desktop. Normalmente, ele é para fins científicos. O computador, de forma simples, é um solucionador de problemas. Você diz para ele o seu problema e você terá a sua resposta. Ele faz isso com três etapas. A primeira é a entrada de dados, onde você irá informar do seu problema. O computador irá pegar seu problema e pensar na resposta. Isso é processamento. E por último é a saída. Ele vai te mostrar a resposta, fazendo isso utilizando uma tela, como a tela do celular ou monitor. Um exemplo disso é a calculadora. Para ele responder qual a solução da conta, você primeiro precisa falar para ele quais são os valores e se é uma conta de somar, multiplicar ou outro. Com essas informações, ele já é capaz de fazer a conta e lhe mostrar o resultado. Além disso, o computador utiliza duas formas para funcionar: o software, que é o sistema, e o hardware. O hardware são os componentes físicos, os quais você consegue tocar. Eles fazem todo o computador funcionar e, além deles, temos os periféricos, que são usados para que possamos conversar com o computador, que são conhecidos como periféricos de entrada e periféricos de saída. Periféricos de entrada são sua forma de mandar informações para o computador. Um exemplo é o teclado, onde você irá digitar o que quer pesquisar ou os números que quer calcular. Já o mouse irá ser seu guia visual no monitor. Você poderá navegar pelo que está na tela do computador e interagir. Se periféricos de entrada é você mandando informações para o computador, os periféricos de saída são o contrário. É o computador mostrando para você as informações. Elas podem ser informações visuais, como o monitor, ou até sonoras, como as caixas de som. Agora, falando de componentes de computador que fazem ele funcionar, podemos começar pela placa-mãe. Ela é o centro do computador. Ela é responsável por interligar todos os outros componentes e fazê-los funcionar em conjunto. Ela mantém as condições corretas para o funcionamento de todos eles, além de distribuir energia adequada para cada região. Ela também é responsável pelo funcionamento dos periféricos de entrada e saída, que são diretamente conectados nela. Lembra quando eu estava explicando como um computador funciona? Que ele usa sua entrada para processar e depois dá uma saída como uma resposta? O responsável pelo processamento é o microprocessador. Sua capacidade de cálculo já superou a de humanos, sendo ela mais de 3 bilhões de cálculos por segundo. Com esses cálculos, eles processam os dados, transformando em informação e enviando como resposta a saída. Memórias. Existem dois tipos de memória em um computador: a memória volátil e não volátil. A memória volátil é a memória que é esquecida assim que seu dispositivo é desligado. Já a não volátil são as que não são esquecidas, mas armazenadas. São apagadas apenas se você for lá e manualmente apagá-las. Um exemplo de memória volátil, a que esquece, é a memória RAM, um dos componentes essenciais do computador. Nela são armazenados dados que não precisam ser guardados, mas que são necessários para o funcionamento do computador. Um exemplo disso é quando você está digitando uma mensagem no WhatsApp e depois sai. Se você voltar no aplicativo, você vai ver que a mensagem ainda está lá. Mas se você desligar o computador ou fechar o aplicativo, a mensagem some e é perdida para sempre. Agora, um exemplo de memória não volátil seria a memória RAM. Normalmente, ela é usada nos aparelhos para guardar informações de fábrica, informações que são muito importantes para o funcionamento de todos os dispositivos. O armazenamento é outro exemplo de memória não volátil. Nela são armazenadas suas informações como imagens, músicas, vídeos e áudios. Um exemplo que está ficando fora de moda é o HD. Ele possui um disco físico dentro dele, onde todas as informações são escritas em linhas minúsculas e depois lidas. O SSD e M2, ao contrário do HD,
são eletrônicos. Eles não guardam informação em algo físico, mas sim parecido como um pendrive. A diferença entre eles e o HD é que o SSD e M2 são muito mais rápidos. Essa diferença pode ser notada quando você liga um dispositivo. Com HD pode levar minutos, mas com SSD pode chegar apenas a segundos. Uma desvantagem é que o SSD dura bem menos do que um HD. Placa de vídeo. É normal que computadores não utilizem da placa de vídeo, já que nos processadores essa opção já pode estar inclusa. No entanto, caso você utilize aplicativos ou programas que possam usar um conteúdo mais pesado, como programas de edição ou alguns jogos, é recomendado optar por adicionar uma placa de vídeo para o seu computador. Mas caso você queira apenas mexer na internet, não é necessário e nem obrigatório. Muitas vezes é esquecido, mas a fonte é um dos componentes essenciais do computador. Ele garante que o computador ligue e funcione, afinal, ela é responsável por trazer a energia para o computador. Sem uma fonte compatível com os outros componentes, pode ser que algum deles acabe estragando. O gabinete é o local onde todos os componentes de um computador se reúnem e são organizados. Sua principal função é impedir o superaquecimento dos componentes utilizando ventoinhas, pequenos ventiladores que puxam o ar de fora para dentro ou o ar de dentro para fora, permitindo que dentro do gabinete sempre esteja uma temperatura ideal. Se os hardwares são os componentes físicos, os softwares são os componentes lógicos. São instruções que foram programadas e que permitem que as funções do computador funcionem, como hardware ou aplicativos. Um exemplo de software são os sistemas operacionais, que são responsáveis pela interface que é mostrada a você na utilização dos dispositivos, como na tela do monitor ou celular, e também são responsáveis por gerenciar a utilização dos componentes e periféricos. Exemplo de sistemas operacionais seria o Windows, o Linux, o Android, que funciona no celular, e o macOS da Apple. Muito obrigada por acompanhar até aqui. Essa foi nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e gostaria de incentivá-los a assistir nossa próxima aula de informática básica, que irá falar sobre internet e navegação na web.